amores, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo aula e hoje nós vamos falarmos um pouquinho sobre nomenclatura de compostos de cadeia normal. Então, o que são esses compostos de nomenclatura de cadeia normal? São aqueles compostos que não apresentam ramificação e a gente vai aprender como dar nome a esses compostos. Inicialmente, nós vamos falar que esses compostos, eles possuem dois nomes, certo? Existe um usual e um oficial. O usual é aquele nome que é apresentado por meio de indústria. Então, os compostos orgânicos, lá nas indústrias, na fabricação dos alimentos, eles possuem nomes específicos. Não só de alimentos, pessoal, de remédios, utensílios, enfim. Então, tudo que existe à nossa volta é formado de compostos. E esses compostos possuem nomes específicos. Ora, eles apresentam nome usual e ora, eles apresentam nome oficial. Quando ele é usual, é um nome, como o próprio nome diz, de uso, é um nome comum, é um nome corriqueiro, certo? Do dia a dia. E eles também podem apresentar o nome oficial. E o que é esse nome oficial? É aquele nome que segue toda uma sequência de normas, E essas normas, elas vêm da IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, todos os compostos, para serem nomeados, certo? Que são as normas que vêm de onde? Da União Internacional da Química Pura e Aplicada. E eu vou explicar para vocês cada um desses processos, certo? Cada composto, ele vai apresentar um nome diferente, certo? Então, composto que tem 4 carbonos vai apresentar um tipo de nome, 5 carbonos, outro tipo de nome. Então, um carbono, outro tipo de nome. Então, cada composto vai apresentar um nome diferente. A partir do nome, deve ser possível montar a fórmula estrutural. Como assim, Ana Amélia? Então, eu tenho o nome do composto, butano, por exemplo. Então, isso é o nome de um composto. Aí, como é que eu vou montar a fórmula estrutural? Eu vou mostrar para vocês tudo bem direitinho, especificadamente. Todos eles, como eu falei para vocês, eles seguem normas, que são as normas da União Internacional da Química Pura e Aplicada, e também abrange um número limitado de compostos, visto que no nosso dia a dia nós temos uma infinidade muito grande de coisas que estão ao nosso redor e cada coisa vai ser representada por um composto orgânico. Então, a gente apresenta um número limitado. Não é porque eu esteja falando para vocês que é limitado que vai existir poucos compostos. Nós temos exatamente mais de 3 milhões de compostos, certo? E esses compostos, eles estão todos arranjados em seus compostos orgânicos. Cada grupo possui um nome específico, que a gente viu na aula passada. Nós temos o álcool, nós temos o aldeído, nós temos a acetona, o ácido carboxílico, o éter, o éster, e cada um vai possuir suas particularidades, certo? Primeiro de tudo, o nome dos compostos orgânicos, eles são formados de 3 partes, certo? Nós temos o prefixo, o infixo e o sufixo. Pré significa o que vem antes. Então, todo composto orgânico, ele vai apresentar um pré. E o pré eu vou ter que memorizar. Como assim, Ana Amélia? Então, nós temos o MET, que significa um carbono. Então, uma cadeia com um carbono vai receber a denominação MET. 2 carbonos ET, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hexa, 7 carbono hepta, 8 carbono octa, 9 carbonos non e 10 carbonos dec, 11 carbonos um dec e assim sucessivamente. Ana Amélia, eu vou ter que aprender tudo isso? Sim, meu amor, você vai ter que aprender tudo isso para você conseguir nomear os compostos orgânicos. Nós também temos o que está no meio da palavra, porque eu estou montando uma palavra. O que está no meio da palavra, então, vai ser chamado de infixo, certo? O in vai ficar no meio e vai depender do tipo de ligação. Se a minha cadeia carbônica apresentar só um pauzinho, certo? Então, ela vai ser o quê? Ou um tracinho, ela vai ser o quê? Se ela apresentar 2 tracinhos, o prefixo, o infixo e o sufixo.
Pré significa o que vem antes. Então, todo composto orgânico, ele vai apresentar um pré. E o pré eu vou ter que memorizar. Como assim, Ana Amélia? Então, nós temos o MET, que significa um carbono. Então, uma cadeia com um carbono vai receber a denominação MET. 2 carbonos ET, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hexa, 7 carbono hepta, 8 carbono octa, 9 carbonos non e 10 carbonos dec, 11 carbonos um dec e assim sucessivamente. Ana Amélia, eu vou ter que aprender tudo isso? Sim, meu amor, você vai ter que aprender tudo isso para você conseguir nomear os compostos orgânicos. Nós também temos o que está no meio da palavra, porque eu estou montando uma palavra. O que está no meio da palavra, então, vai ser chamado de infixo, certo? O in vai ficar no meio e vai depender do tipo de ligação. Se a minha cadeia carbônica apresentar só um pauzinho, certo? Então, ela vai ser o quê? Ou um tracinho, ela vai ser o quê? An. Se ela apresentar 2 tracinhos, ela vai ser em. Se ela apresentar 3 tracinhos, ela vai ser in. E se ela apresentar duas duplas ligações, duas duplas, 2 tracinhos, duas duplas, 2 tracinhos, então ela vai ser o quê? De em. Pronto. Memorizei isso. E a outra parte, que é a última parte e a mais linda de todas, vai depender do tipo de grupo funcional. Então, se eu tenho uma sequência de carbonos e ligada àquela sequência de carbonos, eu vou apresentar OH, então eu estou falando ali de um álcool. Se eu tenho uma sequência de carbonos e hidrogênios e ela não apresentar OH, então ela vai ser um hidrocarboneto, meus amores, e a terminação do composto vai ser O. A gente viu isso. O álcool, a terminação do composto vai ser O, né? O aldeído, a acetona, o ácido carboxílico, tudo é como a carbonila. Então, quando a carbonila vier entre 2 carbonos, que é o C dupla O, certo? O dupla O e o tracinho e o C. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o que eu chamo de cetona. Quando a minha carbonila vier na ponta, na extremidade, C dupla OH, eu vou ter um aldeído. Quando a minha carbonila tiver C dupla OH, eu vou ter um ácido carboxílico e assim sucessivamente, ok, meus amores?